Amém. Feliz sábado, querida igreja. Feliz sábado, Samuca. Feliz Não, sábado. Samuca não, errei. Vou tentar de novo. Feliz sábado, Samuel Souza. Fala feliz sábado agora pra galera. Feliz sábado, Feliz igreja. sábado. É isso aí. Que sábado feliz, não é? Eu costumo dizer aqui, não me cansarei, que a Igreja Central de Curitiba é uma igreja que está viva, pulsante. E enquanto vocês continuarem tendo filhos, essa igreja continuará assim. Como é bom ver nossos filhos servindo ao Senhor. Quer seja no coral, quer seja no ofertório, quer seja falando, pregando, ou correndo pelos corredores, eles estão aqui. E não há melhor lugar para eles estarem do que aqui. É um sábado feliz porque essa semana foi uma semana feliz. Nós estamos comemorando hoje aqui na Central Church, viu, Samuca? O sábado da criança, certo? Mas eu tive acesso ali à ouvidoria aqui de nossa igreja, e os médicos desta igreja falaram assim: pastor, não se esqueça que ontem, eu sei que você só se lembra quando está doente, mas foi o dia do médico, e essa igreja tem irmãos e irmãs valorosas que servem nesta profissão, que contribuem para o nosso bem-estar. Então aqui, câmera 2, louvado seja o Senhor por você, querido médico e querida médica, que nesta semana comemorou também o seu dia. Obrigado por atuar aqui também na nossa igreja, inclusive no sábado, juntamente com o pessoal da brigada ali, que está devidamente uniformizado. Pessoal que doa sangue sem medo aí. Louvado seja Deus. Certo? Antes de você pregar, Samuel, eu preciso dar 3 recadinhos para a igreja. Primeiro recado: eu acredito que nós temos aqui irmãos e irmãs que não são adventistas, e nós gostamos muito de presentear as pessoas que vêm adorar a Deus conosco. Então eu queria pedir para você, a gente promete não pedir nada, nenhum documento, nada dessas coisas, só para você ficar em pé, e as diaconisas de nossa igreja vão entregar uma lembrança para você não dizer que veio a esta igreja e saiu de mãos vazias, beleza? Então você que não é adventista, vou pedir para você se colocar em pé aí. Se você está na zona leste, sul, oeste, elas chegarão a você para entregar uma lembrancinha, beleza? Este é o primeiro recado. Você é muito bem-vindo e muito bem-vindo a este lugar. Esta é a nossa casa de oração. O Senhor é o nosso Pai. Essa casa vai estar aberta para te receber, beleza? Segundo recadinho muito importante, antes do Samuca começar aqui, é que nós vamos ter, nossa igreja, à tarde, um evento muito especial. Eu não posso nem falar muito aqui, porque já está assim já, certo? Inscrições por toda parte, não se ouve falar de outra coisa a não ser sobre inscrições, tá? A família Lidic, que esteve conosco aqui, vai estar também aqui, certo? Para garantir, a gente prendeu eles ali no nosso suíte master, para eles não saírem, porque à tarde vamos ter um programa também com a família Lidic, e vai ter muita gente aqui, certo? E nós vamos precisar de uma grande equipe de apoio, e para que essa equipe de apoio possa chegar a esta igreja, você precisa tirar aquele automóvel que Deus lhe deu, tá bom? Há uma lista com as pessoas que fazem parte do apoio, o pessoal que mexe na parte de comunicação, diaconato, segurança. Então, após o culto terminar, eu vou pedir para vocês tirarem os carros de vocês. Os diáconos vão estar ali orientando você, inclusive para você não bater, não raspar em ninguém, tá bom? Para você que vai almoçar na igreja, é necessário que você também, terminando o culto, possa tirar o seu automóvel. Minha esposa vai tirar o nosso também, e vai dar tudo certo, beleza? Para que a gente possa ter espaço para a equipe chegar e organizar o programa que vamos ter de tarde. Tudo certo, minha igreja? Tranquilo? Beleza. E o último recado é: se por acaso você não conseguiu uma inscrição para o programa da tarde, conselho pastoral, você não vai conseguir entrar, ok? Por mais doído que seja. Então vai ter uma equipe lá na frente, pegando os QR Codes, e aí vai ser muito trabalhoso tu chegar e acabar não conseguindo participar, certo? Agora, se você fez inscrição, é bem-vindo e vai ser uma benção,
Beleza? Acho que é isso. Eu estou aqui com Samuel. Samuel está com 8 anos, é isso, Samuel? Isso aí. Coisa boa, né? Eu me lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, eu pude pregar a primeira vez na igreja. E como eu disse outras vezes aqui, foi o sermão mais rápido da história da igreja adventista. Foi um sermão de 3 minutos, sobre o jovem rico. Poder de síntese, sim, inexplicável. E eu me lembro que quando eu saí da igreja, eu não tinha consciência do tempo que tinha passado. Então na minha cabeça tinha passado 30, 40. Eu lembro que eu cheguei na porta da igreja, olhei no relógio e percebi que eu tinha sido mais rápido do que eu tinha planejado. E os irmãos daquela igreja, uma comunidade pequena que se reunia na garagem de uma irmã, na porta da igreja, olhavam para mim e diziam assim, ó: parabéns, Rafael, que sermão maravilhoso. Continue assim, pregando a palavra. E hoje poder estar aqui com vocês, posso dizer que isso só está acontecendo porque lá, quando eu tinha 7 anos, a minha igreja não me desapontou. E eu sei que a minha igreja não me desapontará. Certo, igreja? Beleza? Pessoal que está na zona sul ali, tudo certo? A gente tenta olhar para vocês, mas são muitas luzes, tá? Eu vejo brilhos celestes ali, tá? E Samuca, a gente escolheu, vai ser uma pregação em parceria, tá? A gente escolheu um tema da Bíblia muito legal, não foi? Foi. E você estudou muito, sim ou não? Sim. Você ficou craque nessa história, podemos dizer isso? Podemos. Podemos. Afinal de contas a Bíblia para você esgotar um tema é muito difícil. Sua mãe está ali, nossa pastora Sabrina está ali entre nós, em algum lugar ali. Tá vendo tua mãe? Você está vendo tua mãe? Vendo. Aqui, vibrou ali, ó, tá ali, sua mãe, certo? Diz para nós qual é a história que a gente vai contar hoje aqui. Que história? Hoje será a história de Neemias. Neemias, muito bem. Vamos pedir pro pessoal abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia, por favor? A Bíblia é esse livro que você... Isso. Pode ser no celular também. Pode ser no celular também? Pode ser. Pode ser, né? Qualquer Bíblia que você tiver, pode isso aí. ser. Isso aí. Se você tem problema, pode usar a letra gigante também, né? Na Bíblia é bom também, né? Deixa eu só dar um recadinho para a igreja importante. O celular tem sido hoje o maior sequestrador de relacionamentos, ok? É extremamente desagradável conversar com alguém que está no telefone. Só acontece comigo ou somos todos do mesmo planeta? É chato, não é? Então, vamos fazer um apelo já no início do sermão. Creio que Deus tem coisas importantes para falar para você. Não duvido disso. Ele preparou esse espaço agora, esta mensagem para isso, ok? Então, não deixe esse momento desagradável para o Senhor. Se você está usando a Bíblia no seu celular, tente concentrar-se na Bíblia. Se for uma tentação muito grande, jogue ele pela galeria, não sei. Coloque ele debaixo do banco, tá bom? Deixe Deus falar com você. Foi bom? Foi bom. Beleza, vamos lá. Samuca, diz para nós. Eu posso chamar de Samuca? Pode ser. É que a gente já jogou bola junto e tudo, né? É. Samuel. A história de Neemias está no livro de Neemias, capítulo 1. Você pode abrir sua Bíblia aí, nós vamos contextualizar. Aonde que o povo de Israel está, Samuel, nessa história? O que aconteceu com eles? O povo de Israel morava em Jerusalém, mas aconteceu um ataque persa e daí eles foram capturados por 3 coisas. Aqui, quer usar o teu colinha? Não é pecado não, pode usar. Desobedeceram a Deus. O que eles fizeram? Adoraram outros deuses. Desobedeceram a Deus, O igreja. que já é um dos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Cometeram injustiça. Não cuidavam dos pobres, né? Não cuidavam dos pobres. É verdade. E só olhavam para os mais ricos. E terceiro, imitaram os povos maus.
Então eles começaram a fazer as mesmas coisas erradas que os vizinhos estavam fazendo. Isso aí, pastor. E eles adoraram outros deuses. Adoraram outros deuses e quebraram um dos mandamentos. Qual foi o mandamento que eles quebraram? Não terás outros deuses diante de mim. Verdade. Você viu que coisa triste? E aí, por causa disso, eles foram levados, uma parte deles, para serem exilados na Babilônia, certo? Certo. E Neemias estava lá. Estava servindo ao rei Artaxerxes. Como é o nome de novo? Para mostrar que você aprendeu mesmo. Artaxerxes. Artaxerxes, tá. E aí, me diz a história que chegou notícias de Jerusalém para Neemias, não foi? Foi. Quem foi que levou essas notícias para ele? O irmão dele, Anani. Anani. E Anani disse assim: Neemias, a coisa está feia em Jerusalém. Os que ficaram lá estão pobreza extrema, uma miséria terrível, a cidade destruída. O que foi que Neemias fez quando ele ouviu essa notícia? De novo, 3 coisas. Neemias chorou no início, jejuou, ficou 3 dias sem comer. É porque ficar chorando também só não, né? E 3, orou. Ele orou. E na oração dele, o que ele pediu na oração dele? Que o Senhor, que os povos de Jerusalém voltassem para Deus. Só que como eles estavam exilados lá no reino da Pérsia, tinha que acontecer alguma coisa para ele poder voltar. Ele teve que pedir para alguém, não foi? Teve que pedir ao rei. E como foi isso? Ele estava ali triste, que era para ele estar servindo vinho. E o rei percebeu que ele estava triste e foi lá perguntar: Neemias, o que aconteceu? E Neemias explica a história dos muros de Jerusalém. E pede a permissão do rei para que ele voltasse e reconstruísse os muros de Jerusalém. Cara, mas o rei deixou isso aí? Deixou porque Deus tocou no coração do rei. Eu ouvi dizer até que o rei patrocinou, mandou levar material e recurso e dinheiro, não foi isso mesmo? Foi isso mesmo, ele levou até soldados para cuidarem enquanto essa viagem para ele chegar a Jerusalém. Que legal, então ele chegou em Jerusalém, certo? Tudo destruído, miséria total e tudo mais. Sim. Quando ele chega em Jerusalém, ele percebe que ele tem que reconstruir a cidade e ele tem que chamar uma galera para ajudar ele, porque sozinho não vai dar. Sim, daí ele chamou algumas pessoas aqui. Algumas pessoas, tá tudo Algumas certo. pessoas que ajudaram a reconstruir os muros. Quem foram essas pessoas? Os nobres e os príncipes. Ah, aqui todo mundo bota a mão na massa. Esse negócio de, eu sou... Não, todo mundo, nobre e príncipe participam também. Os sacerdotes. Olha, começando aqui, ó. O negócio de só pregar, não, tem que... E principalmente as famílias. Olha, tu tá me dizendo então que foram as famílias que começaram a reconstruir os muros, foi isso mesmo? Isso mesmo, pastor. Nossa, cara, que legal, que legal. Só que tem um problema, né? Ao redor de Jerusalém tinham inimigos, não tinham? Tinham. Sanbalat e Tobias queriam atrapalhar Neemias e os seus construtores. Então, mas agora temos um problema, porque se o povo está trabalhando, não dá tempo de você proteger. Como é que foi esse processo? Neemias ajudou o povo e mandou que eles se defendessem. Então, além de trabalhar, tu tinha que se defender. Ah, entendi. Inclusive lá na Bíblia fala assim que com uma das mãos eles tinham uma enxada para tirar o entulho e com a outra mão eles tinham o quê? Uma lança. Lança. Você trabalha de um lado, protege do outro. Trabalha. Se o inimigo vir, você... Gostei disso aí. Tem gente que só trabalha, proteger que é bom. Alguns querem proteger, mas não trabalha, aí não dá certo. Depois isso é outro assunto. Outro assunto. Tá. O povo, os nobres, sacerdote, família trabalhando na construção, o inimigo vem, lança nele, enxada de um lado. Quanto tempo demorou para reconstruir tudo isso aí?
Foram 52 dias. Provavelmente 1 mês e 22 dias. Cara, mas era um muro muito grande, isso aí foi um milagre, não foi não? Foi um milagre, porque Deus sempre ajuda os Amém? que acreditam nele. Amém. Essa igreja demorou muito mais tempo que isso aí. Milagre, né? Só que me diz uma coisa, agora que o muro está reconstruído, Neemias chamou o povo para fazer algumas coisas. O que Neemias pediu o povo fazer depois que está tudo construído? Ele chama os que estavam em Jerusalém depois daquela tragédia dos inimigos Terem destruído tudo. destruir tudo. Foi uma tragédia. E mesmo. ele chama as pessoas. E ele convocou o povo para pedir perdão a Deus. Primeira coisa, Como eu tinha dito, desobedeceram a Deus, adoraram outros deuses, cometeram injustiça e imitaram os povos maus. e aí Neemias chamou o povo para pedir perdão por tudo isso aí. Tá, o que mais que Neemias fez? E ele reuniu o povo para ouvir a lei de Deus. Ouvir o que, Samuca? A lei de Deus. Porque você pede perdão a Deus para não errar de novo. Aí para não errar de novo você tem que fazer o quê? Você tem que ler. ler os 10 mandamentos e ele foi lido para o povo por Esdras. Esdras foi o amigo ali de Neemias e não tinha microfone naquela época não, né? Não Era no tinha. gogó. Inclusive tinham pessoas separadas no meio do povo. Aí Esdras fala, não terás E- outros deuses. E eles ficaram, sabe quanto tempo lá? Bem mais do que a gente fica no culto de manhã aqui, viu? Não tinha celular não. Ficaram a tarde inteira. A tarde inteira. E não foi só gente velha, nova, não. Criançada em peso lá. Como os diáconos fizeram, não sei, mas ficaram. Isso aí. Teve mais uma coisa que ele fez, não foi? Pedir perdão a Deus, ouvir a lei de Deus e tem mais uma coisa. E ele mandou o povo festejar. Isso é legal. E ele também convidaram os pobres para comer o pão sem fermento. E eles celebraram inclusive a Páscoa lá, cara. Que legal, né? Pedir perdão a Deus. Sim, Depois o quê? Ouvir a lei de Deus. E depois que você está em paz com Deus, o que você faz? Aí você tem que festejar. Festejar. Tem gente que não gosta disso não, sabia? Aqui não tem, mas na Austrália dos cantos tem. Festejar, tá em paz com Deus, alegria, o povo comendo, louvando ao Senhor. Que bênção, né? Que benção. Samuca, essa história é especial mesmo, viu? Cadê? Perdi você, não? Tá aqui, pro lado de cá. Isso. Samuca, faz um apelo para a igreja então. O que você aprendeu com essa história de Neemias aí? Primeiro ponto que eu Vai bem para cheguei. frente assim, ó, bem para frente isso. Primeiro ponto que eu cheguei foi que Neemias foi corajoso. Não é qualquer Eu posso sentar ali? Não é qualquer pessoa que consegue simplesmente estar no povo inimigo e daí conseguir ir reconstruir os muros que foram destruídos por eles. Aí eu cheguei ao segundo ponto. Neemias venceu os inimigos com a ajuda de Deus. Sozinhos a gente não dá conta. Não dá conta. A gente sempre precisa de ajuda. Cheguei aqui no terceiro ponto. Neemias trabalhou em equipe, o que é muito importante. A gente precisa também trabalhar em equipe, porque sozinhos a gente não dá conta. Vamos chegar para o quarto ponto. As famílias estiveram unidas no trabalho. As famílias têm que estar unidas no trabalho. Porque imagina você arrumando o quarto, aí você tem muita coisa para você arrumar e você não dá conta, também precisa de ajuda. E chegamos no último ponto. E o mais importante, sempre confiar em Deus e nunca deixar a Bíblia de lado. Porque se a gente deixa a Bíblia de lado,
as coisas ruins irão acontecer. Que nem o povo no início, após os persas capturarem, começaram a fazer as coisas que eles faziam. Cometeram injustiça, adoraram outros deuses e também foram injustos. Amém. Samuca, muito obrigado por ter pregado pra gente aqui, tá? Prazer foi meu, pastor. Alegria, né? Isso aí. Você permite que eu dê um recado para os adultos? Agora, depois do seu sermão? Ser. Pode ser? Você ser. pode fazer uma oração para encerrar essa primeira parte? Posso. Você faz um apelo para a igreja, então. Então vamos orar, igreja. Pai querido, muito obrigado por esse dia. Senhor, estamos num sábado muito feliz também para as crianças, que é o dia da criança adventista. E que o Senhor abençoe todo mundo que está aqui. Senhor, assim como Neemias, por favor, sejamos corajosos e não pisamos na bola, que nem o povo de Israel após os persas capturarem eles. Nos ajude a ter uma vida 100% fiel em Ti e que a gente nunca deixe de lado a Bíblia e a igreja. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Samuca. Muito bem. O sermão já aconteceu, tá? O que eu vou fazer agora é só dar alguns recados pastorais para a minha igreja, tá? Para você também que nos assiste na internet. Deus seja louvado por tua companhia conosco e por congregar conosco aí, também online. Abra sua Bíblia em Neemias 13. A história de Neemias é fantástica, tá? A história de Neemias é maravilhosa. Voltar a Jerusalém, depois de ter chorado pelo povo. Chorar é libertador, é libertador. Chorar é libertador. Talvez a nossa igreja tenha desaprendido a chorar. Quando eu falo a nossa igreja, não é a igreja central. Antigamente, coisas que nos traziam muita tristeza, hoje são comuns pra gente. Eu lembro quando eu vi a minha igreja chorar por mim. Por pensar que eu estava saindo da igreja. E meu ancião chorou por mim. E hoje, talvez ver pessoas saindo da igreja não trazem mais lágrimas tantas pra gente. Talvez houve uma época nessa comunidade, nessa nossa igreja, que um divórcio era algo que trazia lágrimas pra gente. E hoje, eu acho que elas secaram, já não há mais. Neemias chora, jejua e age. Essa junção de coisas faz com que o céu se movimente. Neemias vai em nome do Senhor, coloca o povo por famílias para trabalhar. Se você for ler a história de Neemias, cada família pegou uma parte do muro frente à sua casa, e lá você vai encontrar sacerdotes, príncipes, artesãos, músicos. Os cantores trabalhavam nessa obra. E diz o texto que em pouco dia a obra foi concluída, de dentro para fora. É uma coisa linda, história fantástica. O problema é que Neemias sai de Jerusalém. Ele havia pedido uma licença premium e ele volta para Jerusalém. Neemias ficou 12 anos em Jerusalém, fazendo uma reforma estrutural e espiritual. 12 anos. Neemias ficou um único ano fora, para voltar e dar o relatório ao rei. Um ano, cerca de um ano. É o que acontece de Neemias 12 a Neemias 13. Um ano. Depois de todas as reformas, Neemias volta a Jerusalém, e a Bíblia diz que ele chega naquele dia, lendo o primeiro verso do capítulo 13.
Naquele dia o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita, moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Verso 3: quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos aqueles que não faziam parte de seu povo. Ponto. Quando Neemias volta, Neemias percebe que o povo simplesmente em pouco tempo voltou às velhas práticas, aos velhos costumes e aos velhos pecados. E agora Neemias tem que de novo, só que de uma forma bem menos polida. Se você for olhar o texto depois, Neemias usa técnicas bem rústicas para levar o povo de volta à palavra. Neemias chega em Jerusalém e percebe que lá tem gente de todo tipo. É a casa da mãe Joana. É amonita, moabita, filisteu para todo lado. E ele então manda o povo ler o livro da lei. E lá está escrito que esse povo não deveria entrar. Pastor, não é meio radical isso? Eu acho que a Bíblia às vezes ela é assim mesmo. Se você quer dar um passo em direção ao Senhor, você nunca conseguirá fazer isso se você estiver de mãos dadas com uma pessoa que é ímpia. Há pessoas neste planeta que elas não temem ao Senhor e não querem temer ao Senhor. A Bíblia chama essas pessoas de ímpios. Pessoas que não serão salvas a não ser que se arrependam. O livro de Neemias mostra que haviam estrangeiros sim em Israel. Pessoas que decidiram seguir o Deus de Israel e por isso eram considerados como sendo de Israel. Quando a Bíblia diz amonitas, moabitas, não é apenas sobre a origem, mas sobre a fé dessas pessoas. Faz sentido o que eu disse? Há pessoas ímpias no meio do povo de Deus, e não é possível dar um passo em direção a Deus sem você se desfazer dessas companhias. Salmo 1 diz isso. Há rodas com as quais as pessoas que amam a Deus não entram. Há conversas que não participamos, há lugares que não frequentamos. A Bíblia fala que tem o justo e tem o ímpio. Pastor, mas nós não somos chamados a ser o sal da terra e luz do mundo? Sim, porque Deus tem filhos no mundo que não estão aqui, mas há pessoas que não são filhos de Deus, são apenas criaturas de Deus, são pessoas que não reconhecem ao Senhor, não temem ao Senhor, não têm respeito por aqueles que temem ao Senhor. Com essas pessoas nós não devemos nos associar, nós não temos negócios com essas pessoas. Nós não abrimos empresas com essas pessoas. Nós não casamos com essas pessoas. Não namoramos com essas pessoas. Porque elas precisam primeiro que o Espírito Santo faça uma obra, antes que a gente chegue. Mas há filhos de Deus que não congregam nesta igreja, que estão no teu trabalho, na tua faculdade, são vizinhos seus. Pessoas que estão abertas ao Senhor. Essas pessoas, Deus nos chama a ser sal e luz para elas. Pergunta, igreja, faz sentido o que eu estou falando? Você já parou para pensar quantos de nós não abandonamos o Senhor porque achamos que era normal viver na roda de escarnecedores? E quanto mais você ouve coisas que não tem nada a ver com o Senhor, coisas que agridem a fé, chega um momento que você faz parte daquilo e você se torna como um deles. Por isso o texto diz: amonita, moabita, eu sou estrangeiro e quero temer o Senhor. Bem-vindo. Você agora é um israelita de coração. Agora, se você está em Israel e continua tendo o coração de um amonita, um moabita, um filisteu, tchau. Então, o primeiro recado pastoral que eu dou à minha igreja, para a minha juventude, para os meus adolescentes, para as minhas crianças: há pessoas neste planeta que o Espírito Santo não tem acesso a elas. Não é seguro que você tenha acesso a elas. Ok? Se você quer fazer algum tipo de reforma espiritual na sua casa, comece a fazer uma análise do tipo de relacionamento que você tem tido. Porque possivelmente o Senhor vai dizer para você: ei, se você quer vir na minha direção, filho, você vai ter que soltar a mão dessa pessoa. Ela tem sido uma má influência para você. Sabe aquele grupo que você está inserido lá, do WhatsApp? Pode ser que tenha alguém lá que não teme o Senhor, e o que ela está mandando naquele grupo está contaminando a sua mente, e o Espírito Santo não tem tido acesso a ela. Aquela amizade que você tem tido, essa companhia pode estar
afastando você dele. A primeira reforma é: você vai ter que abrir mão de conviver com os ímpios. Aí Neemias, a Bíblia fala que o povo fez isso. No verso 4 diz que antes disso o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente de Tobias, havia cedido uma grande sala que era utilizada para guardar ofertas, incenso, utensílios do templo. A Bíblia fala no verso 6 que enquanto Neemias estava fora, o sacerdote chamado Eliasibe trouxe uma pessoa para morar dentro do templo, um puxadinho dentro do templo. O nome dele era Tobias, porque era parente. Ou seja, Deus disse que essas pessoas, nós não devemos nos relacionar com elas. Ele era amonita, alguém que não temia o Senhor. E o pior é pegar essa pessoa e colocar dentro da casa do Senhor. Não foi nem dentro da casa dele, foi na casa do Senhor. Só que dentro da casa do Senhor tem uma sala especial onde se guarda utensílios sagrados. E ele colocou esse homem para morar ali. Perceba a falta de senso espiritual de um sacerdote que faz um puxadinho no templo, num lugar sagrado, para um ímpio habitar e morar. Imagina Neemias chegando, abrindo a porta do templo e encontrando pendurado na porta do templo cueca de Tobias, garrafa PET, tênis espalhado e jogado. Não é à toa que no verso 7 a Bíblia fala que, verso 8: fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Mandei purificar as salas, coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e incenso. Ponto. É isso. Quero ver Tobias chegar agora. Imagina o Tobias recolhendo as cuequinhas dele, as meias. Para fora, para fora, para fora, para fora. Atitude drástica, atitude drástica. Se você quer fazer uma reforma na tua vida, na tua família, atitude drástica, irmão. Para de ficar dormindo. Se na primeira atitude dele é: pare de se associar com pessoas que não temem ao Senhor. Você teme ao Senhor, vai se associar com alguém, essa pessoa não respeita você, não respeita a sua fé, não respeita a sua igreja, o Deus que você ama, a Bíblia que você lê todo dia. Não se associe com essas pessoas. Mande embora essas pessoas. Pare de conversar com essas pessoas. Saia do grupo onde tem essas pessoas. Agora a Bíblia fala para você olhar para dentro da sua casa. E a Bíblia fala que tinha entulho dentro da casa de Deus. A segunda reforma é: você vai precisar achar espaço para Deus dentro da casa de Deus. Estou falando aqui, essa aqui é a casa de Deus. Só que a Bíblia fala que há uma casa de Deus que não é esta casa de Deus. É a casa de Deus chamada você, onde o Espírito Santo habita. Essa reforma começa de dentro e vai para fora. Pode ser que na sua mente não haja espaço para o Espírito Santo atuar. Você está tão sobrecarregado, você está tão aflito. É Bitcoin, eu falo do Bitcoin, né? Pobre do Bitcoin. É o carro novo que você comprou e agora tem que lutar para pagar as parcelas. É o apartamento, é aquela coisa, e você está tão aflito, não há espaço para Deus falar contigo e atuar. Você pega a Bíblia, lê, não entende nada porque não há espaço ali. Agora olhe para a sua casa, olhe bem para a sua casa. Esses dias eu fiquei muito triste na minha casa. A minha casa ela é compacta. Ela é pro alto, mas é compacta. E às vezes eu, meninas, minha esposa, a gente se mistura naquele movimento de coisa. Ninguém sabe o que é de Rafael e às vezes acontece isso. Só que teve uma coisa que a gente perdeu que doeu meu coração quando eu descobri. Nós perdemos a lição da escola sabatina das minhas filhas. Pastor, sai da sua casa e compre outra. Não é sobre isso. Eu sou pastor dessa igreja. Pertenço a uma família que ama o Senhor. E por que eu sei exatamente onde meu celular está? Por que há um espaço na minha sala onde a TV está? E como que a lição se perde dentro da minha casa? Isso cortou meu coração. É o que está acontecendo em Jerusalém. E pode ser que isso esteja acontecendo na tua casa. Pergunto, a tua casa, há ali um espaço onde você possa encontrar-se com o Senhor? Você já experimentou fazer um dia D na sua casa?
e começar a jogar aqueles entulhos, aqueles papel velho da faculdade que você guarda. Não há espaço para mais nada, doa aquelas roupas, pelo amor de Deus. Vai você naquele quintal, tira aquele mato ou contrate alguém. A casa bagunçada é um reflexo de uma vida que está bagunçada. E é possível que em muitos lares, que se dizem lares de pessoas que amam o Senhor, tenha espaço para tudo. Há o espaço do Xbox, ou para quem quiser o PlayStation, que seja. Há o espaço da TV, há o espaço para comer, mas não há espaço para o Senhor. É possível que em muitos dos nossos lares, as Bíblias se percam no meio dos muitos boletos que surgem. Você precisa achar espaço para o Senhor. Não saia daqui sem essa disposição. Chegue na sua casa e fale assim: Espírito Santo, me dê uma visão espiritual para entender. Como é que eu posso tirar os entulhos da minha casa? Do meu quarto, para que o Senhor tenha espaço. Aí o texto continua, verso 10. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que é essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas, os cantores, e coloquei em seus postos. E a Bíblia fala que o povo começou a trazer de novo as ofertas, os dízimos, os cereais, o trigo e o vinho. Você acredita que depois de um ano, Israel vira a casa da mãe Joana, no templo consagrado ao Senhor, tem um cara morando lá, só isso, tem um cara lá. E Neemias percebeu que chegou a hora do culto. Cadê o culto? Não havia mais culto. Gente, não havia mais culto em Israel. E por quê? Claro, você tem as pessoas que servem no templo, e aqui nós temos muitas pessoas que servem no templo. O primeiro sorriso que você recebe ao chegar nessa igreja vem da equipe da recepção. Louvado seja o Senhor. Se você pode assistir esse culto ao vivo ou depois, louvado seja o Senhor pela equipe de comunicação e transmissão que temos nessa igreja. Porque quando é 8:30 da manhã, esse povo está aqui para servir ao Senhor. Às vezes antes. Se você vê uma igreja limpa, organizada, uma liturgia organizada, se você chega aqui e você se enleva com louvor, com adoração, alguém ensaiou esse negócio. Alguém pensou nisso nessa semana. É por isso que o culto é possível por pessoas que servem para que você possa adorar o Senhor. E louvado seja o Senhor pelos diáconos que temos, louvado seja o Senhor pela equipe de música que temos, louvado e louvado e louvado seja o Senhor pelos ministérios infantis que nós temos nessa igreja aqui. A minha filha é abençoada com professores desta igreja aqui. E eles preparam isso na semana, tu acredita nisso? Neemias chega e cadê o culto? Não há culto em Israel. Por quê? Porque ninguém mais está disposto a ofertar ao Senhor. Ofertar ao Senhor. E se Mateus 6,12 estiver certo, que você coloca dinheiro exatamente onde está o seu? Então, ofertar e dizimar tem muito a ver com que posição o Senhor tem no nosso coração. Como não tem recurso, não tem pessoas para administrar o culto, os levitas e os cantores voltam para trabalhar no campo. Não tem culto em Israel. Neemias fica bravo, Neemias fica irado, mandou chamar os líderes, falou assim: gente, como é que vocês deixaram a casa do Senhor chegar a tal ponto que não existe culto em Israel? Manda chamar todo mundo. E mandou chamar levita, e mandou chamar cantor, e mandou chamar o pessoal da comunicação, e mandou chamar diácono, e mandou chamar ministro, e mandou chamar pastores. Agora existe o quê? Culto. Deus chama você para soltar a mão de pessoas ímpias. Chega desse relacionamento aí, deu. Deus chama você para tirar entulhos na tua vida, na tua casa. Tem coisa lá que não presta, tem coisa lá que está acumulando, tem coisa que está cheirando mal já. Tira. Mas tem uma coisa que você precisa fazer na sua casa urgentemente, por amor dos seus filhos, da sua família. O colete à prova de balas de uma família cristã chama-se culto familiar. O colete à prova de balas de uma família cristã chama-se o que, igreja?
Vou chamar o Samuel de novo. E por que desamparou-se na casa do Senhor o culto? Porque se a sua casa é a casa do Senhor, por que desamparou-se o culto familiar nos nossos lares? Por que é tão difícil reunir os nossos filhos, reunir a esposa? Por que é tão difícil você fazer este momento de devoção ao Senhor? Por que é tão difícil? Não haverá reforma espiritual sem que haja culto. E culto tem hora. Tem tempo, mas é necessário. Não é salvação pelo culto familiar, irmãos. Por sinal, muitas coisas que fazemos, a gente faz para sinalizar ao Senhor que estamos dispostos a obedecê-lo. E Deus, na sua misericórdia, fala assim: uau! O que você faz é insuficiente, mas eu vou abençoar você e sua casa porque você decidiu fazer isso. Restabelecer o culto dentro dos nossos lares, irmãos. Porque o culto familiar é o colete à prova de balas de uma família cristã. Eu oro para que você saia daqui com a disposição. Maridos queridos, cadê os maridos? Levante a mão, maridos queridos. Vocês estão aí, vocês estão aí. Vocês estão aí. Senhor, olha essas mãos levantadas, Pai querido, ó. Homens que o Senhor escolheu para estabelecer uma casa, um lar. Levante a mão, mulheres abençoadas do Senhor. Não, os homens não... Ergue a mão, continua. Senhor, aqui está homens e mulheres que o Senhor chamou para levantar um povo através de famílias nesse planeta. Eles estão aqui, Senhor, para que diante do Senhor façam, se assim eles quiserem em seus corações, um concerto solene de restabelecer em nossos lares o culto familiar. Amém, igreja? Agora foi diante de Deus, viu? Esses dias conversei com uma jovem, assim: pastor, estou namorando. Falei assim: amém. Ele é de Jesus? Sim. Crente mesmo de verdade? Sim. Ele gosta de estar na igreja, porque eu te vejo na igreja o tempo todo, irmã. Eu te vejo o tempo todo. Às vezes ele vem. Homens queridos, e assim, pastor não está acima da lei não, viu? Pastor pode errar, pode errar. Deus deu funções para as mulheres valorosas, que só elas são capazes de fazer. E Deus deu funções para nós homens. Tem funções que a gente pode compartilhar, sim ou não? Agora vai um homem parir uma criança, pode? Tem coisa que não dá para compartilhar, tem coisa que pode compartilhar, sim ou não? Sim. Deus dotou homens com dons, para que através desses dons, eles possam exercer sacerdócio no lar. Deus dotou mulheres com dons, para que através desses dons, elas possam exercer a administração do lar. E eles se tornam uma só carne, e são auxiliadores um do outro. Só que tem coisa que Deus falou assim: por ter dotado você com dons, eu não vou cobrar da tua esposa, eu vou cobrar, sabe de quem? De você, maridão. Porque se a minha esposa tiver que me arrastar para eu vir para a igreja, algo de muito errado está acontecendo comigo como homem de Deus. Se a minha esposa que tem que me acordar para dizer assim: vamos, tem que ir para a igreja, hoje eu estou... Querido, a tua esposa pode exercer sacerdócio no lar, sim ou não? Claro que pode. Só que Deus deu a você essa responsabilidade e dons a você. Marido querido, homem de Deus. A Luciana pode, ela tem feito isso, exercido o sacerdócio. Por muitas vezes é ela quem tem que reunir minhas filhas, como a galinha junto ao pintinho. Vem, Suzana, vem para fazer o culto. Só que no dia que ela tiver que ir lá na minha cama me acordar para dizer que eu tenho que ir para a igreja, algo de muito errado na minha identidade como homem está acontecendo. Porque Deus me deu esta dotação. Queridos maridos, está na hora de a gente cumprir o nosso papel como sacerdotes dessa casa. Somos nós a chamar a nossa família. Somos nós a trazê-los para o culto. E obrigado
Esposa querida, obrigado, mulheres valorosas, que têm andado talvez 1 milha, 2, 3, 4, 5, que às vezes tem que vir sozinha para a igreja. Deus seja louvado, Ele está vendo o seu trabalho. Homens, nós temos um sacerdócio a exercer, certo, pastor Smiley? Deus seja louvado por você. Restabelecer o culto. E para finalizar, verso 15 diz que naqueles dias vi em Judá alguns que trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido em Jerusalém no dia de... Gente, que loucura isso. As pessoas vinham ao templo e ao sair faziam a feira. Tinha um mercado ao redor do templo. Eu vou ali comprar 3 mangos, 1 dúzia de banana, aquele negócio tudo e tal. Oi, esse tempero, esse perfume. É da Boticário. Imagine a angústia de Neemias ao ver que uma coisa que é essencial para o povo do Senhor havia sido desprezada a tal ponto que o sábado tornou-se comércio. Sabe o que Neemias mandou fazer? Chamou os guardas, falou assim: guardas, vocês vão ficar lá na porta da cidade lá. Fica lá na porta da cidade, fica lá. Quando der pôr do sol da sexta-feira, o que o povo tem que fazer? Fecha as... o cara veio da Índia vender tempero. Hoje não, fica aí. Faz uma barraca aí, você espera. Eu trouxe um tecido púrpura. Esquece. Hoje não. Sábado é o dia de a gente fechar as portas. E se você deixar a porta aberta, o inimigo vai entrar. Minha família não é salva porque guarda o sábado não, viu? A gente não crê nisso. Mas a gente acredita que há uma bênção nesse dia. Que Deus fala assim, se durante a semana você pensou no seu trabalho, você teve as correrias da sua vida, há um dia que a família fecha as portas para aquilo que é de fora, para que é externo, porque não adianta construir o muro da cidade se o portão está aberto. Sábado é um dia que a família cristã fecha as... Então hoje a gente não fala sobre alguns assuntos. A nossa família não transita em problemas que podem ser resolvidos em outros dias. Não é dia de resolver problema de família no WhatsApp. Alguns de nós têm vivido um cristianismo meio de plástico assim. Que aos poucos o sábado vai se tornando totalmente irrelevante. E talvez comece aqui dentro do templo, quando você está aqui com o seu celular na mão, e você está respondendo teu chefe. É só um e-mail, é só um anúncio, é só um post, e as portas, você está no templo do Senhor, mas as portas estão o quê? E o inimigo tem entrado e devastado. Guardar o sábado não tem a ver com nós o guardarmos, mas Ele nos guardar. Sábado é um dia em que a gente fecha a porta. Não vamos tratar desse assunto. Só não transforme a sua casa numa prisão. Mas não precisa ser circo. É preciso restabelecer em nossos lares a importância do sábado. Sábado é sim um dia especial. Sábado é sim um dia para estarmos em família. E às vezes acontece do esposo vir, a esposa ficar, e aí chega aqui, a coisa já está bagunçada. Eu falo, queridos, olhe para mim, eu falo como pastor de adolescentes e de crianças dessa igreja. Seu filho não dirige. Eu vou mandar a Betina de Uber para a igreja? Imagine para mim, como pastor, a tristeza que eu sinto muitas vezes quando eu vejo que alguns que eram para estar aqui não estão. Por quê? Frase típica: meu pai e minha mãe não me trouxeram. Que raio de dia que se tornou sábado. A gente acorda a hora que quer, cada um vem à igreja a hora que quer, sim, vir à igreja. Talvez seja por isso que as nossas famílias têm sofrido tanto. Você precisa fechar as portas nesse dia. E fechar as portas significa desligar a televisão nesse dia, talvez. TV do diabo, nada, a TV é tua, você parcelou, você comprou, está tudo na tua aí. Você que escolheu 70 polegadas para botar na sua casa, então você que se vire com isso, não tem nada a ver com o diabo. O videogame é do diabo, nada do diabo. O diabo não compra nada. Quem compra é você, parcelou lá, comprou.
Deus dê sabedoria a nós como família, para restabelecer o sábado, a importância do sábado. Nós temos que estar na igreja no dia de sábado. Temos que levar nossa família a ter uma experiência de sábado. Pastor, eu não sei como fazer isso. Há líderes nessa igreja, dispostos aí na tua casa, para te ajudar a fazer isso, sabia? Como é que é fazer o culto familiar, pastor? Me chama. Faz um chazinho lá com biscoito mesmo, eu como, tá feliz. Não é coisa sofisticada não. Eu não chamo o pastor porque tem que fazer comida. Não precisa não. Eu vou lá. Como é bom poder ir na casa de alguns irmãos e sentir essa atmosfera espiritual, conversas espirituais. Finalmente, depois de uma semana inteira, parar de falar de Pablo Marçal e coisa arada e não sei o quê. Abrir a Bíblia e falar assim: irmão, essa semana eu li um negócio. Eu estava lendo Espírito de Profecia, falei assim: irmão, descobri um negócio. Gente, que alegria poder, esses dias, visitando famílias queridas, os filhos queriam se batizar. Chega lá 8 da noite, sai de lá 1 da manhã, e poder conversar. Isa, cadê a Isa? Louvado seja o Senhor por aquele encontro. Conversas espirituais. Deus está ali, o Espírito Santo sentado, os anjos ao redor. Uma casa onde eles gostam de estar. Restabelecer o culto, restabelecer o sábado. Sabe por que você precisa fazer isso, povo de Deus? Porque o problema não está nas nossas crianças, irmãos. Elas estão cumprindo o que diz Joel: nossos filhos e nossas filhas profetizarão. Nossos filhos e nossas filhas profetizarão. São eles que vão terminar essa obra, se esta igreja não atrapalhar. Se você, pai e mãe, não atrapalhar, o Espírito Santo vai usar essas crianças para acabar com essa obra da pregação do Evangelho. E as nossas famílias parece que elas estão perdidas. É como se a gente não tivesse a Bíblia. Você está indo no Instagram para saber o que a psicóloga X, A, B está falando. E por que não fomos para a Bíblia? Nós temos revelação. E Deus ainda pegou a Bíblia e falou assim: eu vou esmiuçar ainda mais o que eu quis dizer aqui. E transformou isso num livro chamado Lar Adventista. Nós temos luz. Por que as nossas famílias estão desse jeito? Por que os nossos filhos só querem saber de TikTok? É como Neemias voltando a Jerusalém e perceber que nada do que foi feito antes deu efeito. Queridas famílias, nosso problema não está com os nossos filhos. Eles são reflexos daquilo que nós somos. E se nós não atrapalharmos, Deus vai terminar essa obra. Só que Deus ama você, pai. Deus ama você, mãe. E família é um projeto dele. Você precisa colocar em prática isso aqui. Eu preciso colocar em prática isso aqui. Que tristeza saber que eu perdi a lição da minha filha na minha própria casa. Eu jamais perderia meu celular lá. A chave do meu carro eu não perderia lá. E nós vamos achar aquela lição, para nunca mais perdê-la dentro da minha casa. Nem que eu tenha que abrir mão de conversar com algumas pessoas. Eu tenho grupos de pastores que às vezes é um saco, que às vezes em pleno sábado mandam coisas no grupo que não tem nada a ver com o sábado. Talvez chegue a hora de conversas impróprias. Talvez nós vamos ter que pegar o nosso celular abençoado, esse sequestrador de relacionamentos, colocar lá na cozinha e subir para o quarto, para conseguir orar com a esposa antes de dormirmos, ao invés de saber o que a Globo.com está falando. A Bíblia fala que depois que Neemias fez tudo isso, que o sábado foi restaurado. A Bíblia fala que o culto começa a acontecer e as crianças vieram na hora da adoração infantil. Que cena linda! O templo de novo, cantores, luzes, câmeras, professores ministrando, as crianças vêm à frente. E a Bíblia vai dizer que na hora de ensinar a Bíblia, as crianças não entendiam a língua que a professora estava falando.
Porque os judeus que se comprometeram a servir ao Senhor casaram com pessoas estrangeiras, com asdoditas, com moabitas, com filisteus, pessoas ímpias. E a Bíblia fala: e os filhos não sabiam mais falar a língua do povo de Deus. Essa é a pior tragédia que pode acontecer com esta congregação, irmãos. Nossos filhos saberem mais sobre YouTube do que sobre Neemias. Você sabe por que a gente precisa urgentemente fazer reformas na nossa casa? Sabe por quê? Sabe por quê? Para que a língua do Senhor não se perca. Para que nossos filhos possam reconhecer a voz do Senhor. Isso é de Deus, isso é do Senhor. Isso não é daquele Instagramer lá famoso. Isso é do Senhor. Porque, como eu disse, Deus vai usar essa geração para terminar essa obra. Mas eles precisam reconhecer a voz do Senhor, que vai chamá-los poderosamente. O Espírito Santo soprará. E eu pergunto: nós temos mantido em nossos lares a linguagem do Senhor? Nossos filhos nos veem falando do Senhor? Nossos filhos nos veem orando ao Senhor? Termino dizendo que, já falei termino 3 vezes, né? Minha filha foi ao banheiro. Ela deixa aberto porque o pós-serviço, ela precisa de alguém ainda para... Eu lembro que ela estava no banheiro sentada, com uma carteira preta, olhando. Aí eu perguntei: filha, o que é isso? Pai, esse é meu celular. Você pode ser só uma coisa simples, para mim não é. Alguns entulhos precisam ser tirados das nossas vidas, irmãos. Eles estão observando a gente. Eles nos enxergam como a gente cultua na igreja, a nossa reverência aqui. Até quando vamos ao banheiro, eles estão nos vendo. Eu vou terminar pedindo ao Daniel. Eu creio que só é possível fazer algumas coisas que foram colocadas na palavra, ou todas elas, se você confiar plenamente no Senhor. Pelas suas forças isso não será possível. Bem possivelmente você vai voltar para sua casa e a rotina vai começar de novo. Será muito mais fácil continuar as coisas como elas estavam. E o espaço do Senhor vai se perdendo, até que a linguagem de Deus desapareça de nossos lares. E aí, meu irmão, não adianta vir trazer o filho no sábado de manhã achando que a professora vai fazer algum milagre, porque não vai. Não vai. Entregue e confia. Entregue e confia. Entrega a tua casa ao Senhor. Confia nele e Ele fará. Porque se você fizer, das duas uma: ou você vai ignorar tudo que você ouviu e vai falar assim: esse pastor falou demais mesmo aí. Ou você vai chegar em casa como um soldado romano, botando as coisas tudo para fora, transformando sua casa num caos, uma guerra, um conflito. Menino, você não joga mais. Menino, você não faz mais. Aqui em casa não sei o quê. E você se torna um ditador, uma ditadora, um tirano. Não é assim que se resolvem coisas espirituais. Coisas espirituais se resolvem aqui. É com o joelho no chão, família reunida, e nós vamos orar. Espírito Santo nos ajuda a saber o que a gente tem que fazer na nossa casa. É assim que se resolve. Você precisa entregar e confiar. No sábado da criança, as crianças estão dispostas. Eu pergunto: temos famílias dispostas a trabalhar e proteger? Você tem trabalhado demais, irmão. É hora de proteger agora. Fecha a porta no sábado. Shhh. Fecha a porta. Sábado, proteja.
Eu pergunto se há famílias dispostas a entregar seus lares ao Senhor e confiar nele, confiar e deixar Ele fazer. Tem famílias dispostas aqui? Então nós vamos orar, ouvindo eles cantando. E nós vamos precisar fazer algum tipo de declaração ao Senhor. Quer se levantar, levante. Quer permanecer sentado, sente. De preferência, traga a sua família por perto, porque seus filhos precisam ver o compromisso que você faz diante do Senhor. Entregue e confie. Amém? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo Ele fará.
nosso time, lembra? Lembro. Eu sei que seu pai queria estar aqui e ele está assistindo você. Teu pai e tua mãe têm feito o melhor na tua educação, viu? Louvado seja Deus por eles. Continue firme com Jesus. Continue disposto a pregar o evangelho. Tá bom? E que Deus te use, Samuel. Muito. Obrigado, pastor Jário, por ter emprestado teu menino. A gente promete jogar no mesmo time na próxima. Samuel, eu preciso que você faça uma oração por essas famílias aqui, porque a gente corre o risco de esquecer tudo que a gente falou. Então, a Bíblia fala que o perfeito louvor vem da boca dos pequenos. Você pode interceder por nossa igreja? Pedir a Deus que nos ajude a fazer a vontade dEle? Sim, Como pastor. Neemias fez? Sim. Ora por nós então. Tá bom, pastor. Vamos orar, igreja. Pai querido, muito obrigado por esse dia. Eu sei que o Senhor nos ouve, assim como o meu pai e todos que estão aqui ouvindo, aqui pessoalmente, rosto a rosto, mas também abençoe todos que estão na internet nos assistindo. E assim como Neemias nunca deixou a Bíblia de lado, a gente também não deixe. E que a gente sempre esteja disposto a vir para a igreja, a sua casa santa, e que hoje a gente feche as portas para que o inimigo não entre. E assim como o Senhor usa os pastores, e não só como eu, use as outras crianças, os outros pequeninos, e que o Senhor nos abençoe, porque o Senhor cuida de nós e nunca, e mesmo que você seja um pequenino, nunca é tarde para você passar o evangelho. Qualquer um pode. É isso que eu te peço, e que todos tenham uma manhã e uma tarde ótima. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.